é crucial pra galera do podcast. Isso aqui gera uma confusão. Palavra boa, cara, crucial. Convidado importa? Claro. Eu acho que importa. Eu acho que, no meu caso, por exemplo, eu costumo dizer lá internamente lá que, pô, eu sei fazer uns programas que dá gente pra cacete assistindo. Mas porque eu sei quais são os assuntos que a nossa galera quer ver, entendeu? Então, importa. Que essa pergunta ela tem que ser entendida. Você tá falando, convidado importa o fato dele ser famoso Ou é ou o importante? fato dele ser bom? Convidado bom, não Interessante. não precisa mais ser famoso. Não precisa ser Não famoso. precisa ser Não. famoso. Essa Acho que eu falei mais etapa- nesse sentido, tipo assim, o convidado famoso. Pô, eu Não. preciso levar, porra, o Muzi. Tem gente que fica famoso pelo podcast. Tem gente. vários exemplos. Hoje menos. né? Hoje menos, mas muita Mas gente... Não, teve ainda uma acontece, ainda acontece. Eu sei, ainda acontece. Teve uma época que a gente conversava lá que, pô, a gente é os kingmaker, entendeu? A gente faz, assim, tem uns caras que vão lá e eles surgem, entendeu? Pô, vocês fizeram muito A gente isso. é que o lance desses programas assim que se tornaram relevantes é que eles acabam eles chancelam alguns caras, né? Então o cara vai lá, porra, ele adquire uma certa autoridade porque afinal de contas ele foi num lugar relevante e porra, e com isso surgem os caras muito chato, entendeu? Quer te pagar pra ir lá Ah, e sim. tal. Eu falo, meu irmão, não é assim que funciona e tal. E tem uns caras chatão. Pra mim, a pergunta de convidado, assim, é uma dança, cara. É uma dança, entendeu? Numa dança é importante quem conduz e quem é levado, entendeu? Tá. E numa conversa você muda esses papéis. Mas na teoria você está conduzindo aquela dança. Então se a pessoa pisa no seu pé, se a pessoa não sabe dançar é mais difícil. Mas o convidado importa muito. A gente tem muita dificuldade quando o convidado trava aquela coisa que não dá. Mas eu acho que é o grande chamariz do podcast. Pra você ter uma ideia, existem, como o Vilela falou, pessoas que não são um perfil sinistro nas redes sociais, Pô, tem muito. mas o que se produz naquele programa ali, às vezes esse programa nem tem muita gente no ao vivo. Esse lance. No ao vivo não tem muito e depois com o tempo ele vai bombando. E vai bombando. Isso entendeu? acontece. Porque os cortes chamam os caras, assim, vem um corte com um assunto muito interessante que o cara assiste, pô, gostei, vai lá e assiste o programa, entendeu? Sim. Isso acontece pra cacete. Acontece Não, porque muito. eu tô perguntando porque você pensa assim, eu sei que são estilos de produtos diferentes aqui, mas você pensa lá no Nerdcast. Aham. O negócio dos caras não é o convidado. Não. Eles têm ali sim. um grupo de, Diferente. 15 amigos que eles vão circulando ali entre as pautas e aquilo funciona. Sabe um exemplo bom? O Ticaratica. Aham. Meio que não importa. Tudo bem. Ticaracatica. Ticaracatica, é difícil falar o nome. Sim. Meio que, claro que importa o convidado, mas a presença dos dois é tão importante muito boa. quanto. A galera tá pra ver os dois, Você assiste entendeu? pra ver o bola dando risada. né? Dificilmente alguém assiste pra vou ver o Vilela, o que ele acha daquilo. Não, ele tá lá pelo convidado e por acaso eu sou um cara que conduz a conversa do jeito que ele quer. Uhum. E tem alguns programas como o Nerdcast, o Ticaratica, que o cara quer Mas ver acho que os no dois. YouTube é mais... Acho que o produto de áudio ele é mais fácil. Tanto que a gente vê aqui, Fácil de às sentido. vezes tem um programa que vai mal no YouTube, no Primocast, ele vai bem no Spotify. Qual que é o que vocês entenderam disso? O que vai bem no áudio? Cara, porque o cara do YouTube, ele vai mais pelo convidado, eu acho. o cara o do visual áudio, ele é mais cara, hardcore, porra, não é o né? Cariano, eu não quero ver. Não, é tipo assim, o visual importa, sabe? No áudio ele vai pelo assunto, às vezes Ele tanto vai faz mais. quem é. É tipo episódio novo. Tá. Entendeu? O Primocast, a gente cresceu muito nisso, que era o cara na semana, ele fala assim, podcast novo, vou ouvir, não importa quem seja. No YouTube Sim. o cara já é mais seletivo, tipo, vê as thumbzinhas, fala assim, não, aqui não tem... Pô, entre o Muzi e esses três são um assunto aqui, eu vou o clicar Nerd- no A Muzi. gente tá Você dando deu exemplo exemplo- desses caras porque esses caras estão indo Mas você bastante. deu exemplo no podcast. no Nerdcast, né? Sim. Cara, eu sou fãzaço dos caras e não Muito. importa quem tá lá, eu tô ouvindo, entendeu? Sim. É um caso diferente. Total. Eu sou assim com o MRG também. Eu Cara, o também. MRG eu tô viciado, Também cara. é muito Gosto bom. Puta muito, merda, cara. Tô viciado. É muito Afonso bom, cara. com 2 F de faca. Muito bom. O Afonsinho Azolano. que você acha, Primo? O Mete convidado uma importa? Cara, eu aprendi no YouTube que o que mais importa é o título. Mais que o conteúdo, inclusive. Sem não é? dúvida. Sim. O conteúdo ele é necessário para você ter a pessoa voltando, né? Mas para você crescer, você precisa do título. E o convidado, ele importa muito. Demais. Eu acho que o convidado, hoje, em podcast,
cara, especialmente para um podcast não consolidado, eu acho que é 95% do sucesso do negócio. Eu Mas acho, tem uma pegadinha aí também, porque eu já vi vários programas que eles começam com os convidados muito sinistro E vai caindo. e vai caindo porque Não dá não pra consegue sustentar, né? sustentar. Então, Porque o esse é o chamariz era ponto. só isso. É porque Eram- Ele não isso. formou uma base. Eram duas pessoas muito, muito bombadas que chamavam uma terceira muito bombada e aquilo bombava. Sim. Aí vão acabando essas pessoas muito bombadas e aquelas pessoas não seguram É o um papo. anabolizante. É um anabolizante. Você tem esse período para você fidelizar de alguma forma a sua Isso, audiência, exato. não é? Mas ainda assim é muito difícil, né? Eu acho que a gente tem uma audiência Primocast, eu vou dizer que uma parte dela é bem fiel, mas se a gente trouxer qualquer pessoa aqui, mesmo que a pessoa seja muito inteligente, cara, os números vão ser muito mais baixos. Mas é o que eu Sim. tô falando aqui, que é diferente o público do YouTube com o público do Sim. Spotify. O público do Spotify ele é um público muito mais consistente. É mais profundo. Mas eu posso né? estar falando É. uma besteira em relação ao Flow, porque eu acho que é parecido com o do Inteligência. E eu acho que um podcast, para sobreviver anos e anos, ou décadas, ele tem que sobreviver independente do convidado bombado. Ah, sim. E isso acontece. O cara fala, o Vilela tá trazendo esse cara, ou o Flow tá trazendo? Vou dar uma chance para ver quem é. Porra, que legal. Porque se você só depende do convidado e o cara não assiste, se ele não curtir, Sim. tem vida Cara, curta seu podcast. O que eu tenho entendeu? percebido dos Por podcasts isso é que que você assim, precisa de uma base, você precisa criar... É, essa base que acredita que você faz uma curadoria de ó, convidados. o que eu tenho percebido é assim, ó, geralmente o podcast ele precisa, para começar, de convidados. Sim, Ele pra precisa, começar, porque sim. ninguém conhece. É, Mas claro. ele precisa. Mas E isso... o Mas isso... Calma aí, ele Tá. precisa do convidado, tá? Com o passar do tempo, esse anabolizante ele precisa dar um próximo passo. Qual que é o próximo passo? É você priorizar o tema. Porque muitas vezes tem gente que não consegue fazer isso, foca no convidado e às vezes o convidado ele perde tração. Quando a gente começa a focar no tema e as pessoas começam a assistir pelo tema, fica um trabalho mais saudável. Porque se você cria um tema bacana, um contexto bacana, já não importa quem vai. Mas tem uma porque o tema coisa, tá acima. mas tem uma coisa, primo, que é o seguinte: a gente é a companhia do cara no dia a dia, cara. Você vira a voz que acompanha a pessoa. Quando as pessoas encontram a gente, fala, cara, eu lavo louça escutando o teu podcast, Sim. eu durmo escutando, eu treino. Então, assim. Então, mas é um comportamento diferente do... Assim, lembra que eu falei dos dois tipos de podcast? Sim, Você tem o podcast mais generalista, que é o nosso. que é o de vocês. É. Aqui, o hábito de consumo é o hábito de, cara, tá. eu vou vir junto aqui. Entendi. Um hábito de consumo como o nosso, ele geralmente é algo que vai entregar uma transformação. Não necessariamente ele vai ser uma parceria. apenas. Entendi, entendi. Ele vai Uma transformação. solucionar alguma coisa. Então, o tema que é importante. Entendi. Entendeu? E aí, se a gente consegue fazer com que o tema seja mais importante que o convidado, a gente tem vida longa. Entendi. Né? E aí, com o passar do tempo, a gente precisa manter, cara, essa constância de transformação. É difícil no mundo educacional. A gente já trouxe o Flávio aqui e o tema era mais relevante do que Não, o próprio exato. Flávio. Deixa eu te e falar, o mas o que Augusto vocês aqui. acham que o cara tá começando? O cara fala assim, beleza, eu vou começar um podcast aqui então. Não e- começa. Não começa? Aqui a gente brincando, pode tô entrar. Que nicho? É no nosso nicho? Não, deixa Não, pra lá. Mas, cara, É, se, o porque cara assim- se o cara for começar um podcast, pra começar, é legal, eu sempre falo coisas legais, eu acho que eu e meus amigos, a gente vai fazer... Não, Cara, mesmo para ganhar dinheiro, cara. Que se o cara quiser ganhar abrir podcast para ganhar dinheiro em curto prazo, o cara vai se decepcionar. Vai desistir. Se ele não curtir bater papo, ficar na mesa trocando ideia e se interessar pelo assunto, ele vai se decepcionar, cara. Cara, Pô, eu tenho fiquei então 2 anos e meio pra ganhar, É. pra não ter prejuízo. E 2 anos e meio na internet, meu irmão, Pô, Nossa, é uma eternidade. é uma eternidade. uma eternidade. Sim. Então, E tem gente que não aguenta 3 Não é assim? meses e desiste. E como Não, mas- o Igor já falou, o Flow estragou tudo, né? Porque pra você começar um podcast, pra ter cara de podcast, você tem que Gastar ter 200 câmera, reais. tem que ter microfone shirt, Não, mas tem que ter dá fone. pra você né? alugar os espaços já prontos. Mas isso né? tá mudando hoje também, né, cara? Isso aí tá Mas, evoluindo. cara, esse negócio que você falou, se o cara não gostar de conversar, já era. Bicho, eu não gosto de conversar, mano. Eu não gosto. Eu não Sério? gosto. Eu, não gosto. adoro, cara. Não, então, eu tenho eu um problema faria, com isso. Eu fazia isso de graça. Eu, Rafinha e o Banguela, a gente, sério mesmo, a gente se encontrava 3 vezes a semana, saía do show e ficava até 5 horas da manhã conversando. Então, mas cara. olha como é diferente. Eu pagaria pra não fazer isso em casa. Sério? Sério, eu pagaria forte. Mas sabe por que eu consigo? O Primocast a gente tem quanto tempo? 5 anos? Tem 4 anos. 4 anos. 4 anos a gente Eu fez. consigo por causa desses caras aqui. É É por mesmo? isso. É porque, cara, eu me sinto seguro com eles. Sei lá, eu me divirto. Ah, É tem diferente, isso também. entendeu? Claro que, pô, eu adoro estar com vocês. Eu gosto de vocês, né? Eu admiro vocês. Não, senão ela teria É. acabado com 40 minutos o episódio. tenho- O primo não gosta. eu tenho interesse genuíno. A gente vai acabando aí. Se você veio aqui no episódio de 40 minutos, o primo não gostou. Não, mas quanto deu aí? Deixa eu contar um negócio pra vocês, ó. Eu sempre anoto o horário que começa, ó. Ah, é? Sempre. E aí eu fico olhando. Aí quando o negócio tá muito chato, aí eu tenho É uma só, regra. é só uns toquinhos assim no celular. Eu assim, vou só ó, olhando e tipo, falei, cara, tá dando quase 40. Eu já começo, cara, então, Lucão.
E o que você acha pra concluir? Não, porque acho que tem um ponto também que, tipo, o podcast, tem gente que brinca muito e fala assim, pô, o seu trabalho é ficar gravando lá, não sei o que lá. Cara, a gente aqui, são 2 horas da minha semana, 4 horas da minha semana que eu tô gravando. O restante do tempo, né? A gente não faz podcast todos os dias. Então a gente já tem o costume de não ficar, não vamos ficar 3 horas gravando, né? Mas tem uns que é meio difícil mesmo, cara. Cara, e como vocês fazem? Meio difícil. Quando vocês fazem quando vocês começam um podcast, em 10 minutos você fala, puta, que arrependimento máximo de ter chamado essa pessoa. O que vocês fazem? Aconteceu faz muito pouco tempo, né, Nossa, Fabi? conta essa pra gente. Ah, Essa aí- cara, eu não posso falar nomes, né? Porque seria muito, muito chato, Mas mas é sabe que foi há difícil. muito pouco tempo. Foi muito pouco tempo, Mas, então... mas que você fala assim, Cara, cara, difícil vou você- ter que fingir blazer aqui. Toma uma cachaça, mano. Sei lá, velho. Toma uma Aí parada. eu falo pra Fabi, aprendeu, né? Tipo... Porque o Thiago, ele só meio que desiste mesmo e a gente fica assim, cara, é muito- o podcast não vai pro ar. Eu falo isso porque é muito difícil de acontecer. É muito difícil de acontecer. Mas quando acontece, aí é a experiência de 2 anos e pouco. É porque o seu é ao vivo ainda, É né? ao vivo e é muito tempo fazendo, então você tem como tirar as paradas. E como eu estudo muito, cara, se ele não rende, eu faço ele render, entendeu? Mas é legal quando você não precisa fazer força. Que a coisa acontece. Eu já a sei dança porque- funciona. Hã? Já Quando sei a porque que dança o primo... funciona. Exato. Já sei muito bem porque que o primo agora mudou aqui os negócios. Porque antes, quando o convidado não funcionava, eu largava a mão. Entendeu? Eu largava a mão. E aí ele tinha que Ah, ficar, eu não né, desisto. sustentando a parada. Agora ele pode largar a mão. É, e aí eu claro. tenho que ficar aqui, entendeu? Agora faz todo sentido, Agora cara. entendi. Mas ó, deixa eu falar. A gente não respondeu aqui porque É que tem ferramentas, viu? Tem muita ferramenta que você aprende pra fazer o assunto render. Muita ferramenta. Fala umas duas aí disso, que eu acho que é legal. O fato de eu ter 2 caras lá com acesso ao Google direto pra mim é uma salvação sempre. Foda. O cara tá falando uma parada e fala, pô, você fez tal filme em que ano tal? Esse filme veio pra mim aí, Lene, não sei o que, relacionado não sei o que. Aí a gente puxa a ficha, a gente começa a falar sobre o filme e vira outra coisa. Ou então ele fala uma coisa e fala assim, pô, esse acidente aconteceu... sabe? Aí vira aquele assunto. Porra, Então eu tenho. O John não dá esse acesso. suporte aqui pra Hã? nós, cara. O John não dá. Se estiver gravando, já... Pô, milagre. Cara.